Olá, começa agora o JR Entrevista. Hoje com a gente o deputado federal Júlio César, do PSD do Piauí. Ele é presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, integrante da Comissão de Agricultura e coordenador da bancada do Nordeste. Deputado, seja muito bem-vindo aqui ao JR Entrevista. Prazer recebê-lo. Muito obrigado, Alexandre. Meus cumprimentos a todo o povo do Brasil que assiste essa grande emissora. Deputado, vamos começar falando, na verdade, sobre a aprovação, da PEC dos precatórios que passou pela Câmara. Na verdade, essa PEC ela vai ajudar o Auxílio Brasil, que é o novo programa social do governo, uma nova formatação do Bolsa Família. Como é que o senhor viu essa aprovação da PEC lá na Câmara? Eu vi com muito otimismo, porque eu conheço as contas do país, as contas do governo, o que arrecada, o que gasta, o comprometimento das suas receitas e o problema da limitação da lei de responsabilidade fiscal. E tenho certeza, se não fosse, ou se não for aprovação em definitivo, inclusive no Senado, desta PEC 23, o Brasil vai passar por um grande problema. Muita gente da oposição contesta, porque ele está acabando o Bolsa Família e está criando esse auxílio de R$400. A média do Bolsa Família no Brasil é R$195. E o governo vai pagar agora R$400. É muito? É não. É muito pouco. Mas é o que é possível o governo pagar. Quantas pessoas pobres dependem desse auxílio? Quanto é importante, principalmente no Nordeste, que tem a maior dependência da ação do governo, desses programas sociais, onde nós temos um percentual mais expressivo dos pobres do Brasil. Então, nós votamos a favor, estamos conscientes que tomamos uma decisão correta e tenho certeza vai contribuir muito para diminuir o sofrimento dos pobres do Brasil. Deputado, ao mesmo tempo que o governo ele teve essa vitória, ele sofreu uma grande derrota no Supremo Tribunal Federal, O STF suspendeu as emendas do relator, também conhecido como orçamento secreto. O argumento é a falta de transparência no uso do dinheiro público. Como é que o senhor avalia esse julgamento que foi feito no Supremo Tribunal Federal e que está ocorrendo lá em relação a essas emendas do relator? Primeiro, decisão judicial é para se cumprir. Segundo, a decisão judicial da mais alta corte do nosso país, que é o Supremo. Nós temos o maior respeito por essa decisão. Mas o Congresso, a Câmara e o Senado estão estudando alternativas outras que possam compensar. Esse dinheiro é muito importante, só falo que foi privilégio de determinado setor, da base do governo. Não é bem assim. E esses recursos, eles contribuem muito para investimento em determinado setor dos municípios brasileiros que tem uma grande dependência dessas transferências, principalmente essas de emenda de bancada e emenda individual. A região Nordeste, nós temos 1.870 municípios, nós não temos 10%, 5% dos municípios que têm assim, um orçamento que não dependa do governo, de ações do governo federal ou do governo estadual, ou dos governadores estaduais. Então, eu acho muito importante esta PEC, a aprovação desta PEC, com certeza ela vai contribuir muito para diminuir o sofrimento dos pobres do Brasil. Agora, em relação a essa questão que está sendo votada no Supremo, a alegação é falta de transparência nessas emendas do relator. O senhor vê dessa maneira também? Falta transparência ou não? Existe total transparência? Bom, eu falei PEC, mas não é bem PEC, uma decisão judicial. Essa transparência é o que alega a oposição. Mas eu quero dizer que, pelo menos de minha parte, tem muita transparência, porque tudo que eu coloco e todo mundo tem conhecimento. Eu represento mais de 100 municípios, nós temos em torno de 50 prefeitos, municípios que temos o prefeito,
e sei da importância desses recursos para os municípios, principalmente das regiões mais pobres, que têm uma dependência muito grande do governo federal. Deixa eu lhe perguntar outra coisa. Agora que passou aí essa questão da PEC dos precatórios, né, que estava movimentando a Câmara, o senhor acredita que um outro item importante que trata da desoneração da folha de pagamento para 17 setores, esse item pode também entrar em pauta agora na Câmara? O que está faltando para que seja votado, enfim, que vá para frente? Esse projeto já tramitou lá pela nossa Comissão de Finanças e Tributação. É uma desoneração muito importante, já existia, vai vencer, tem que ser renovado. E para manter determinado desses 17 setores competitivos, inclusive com outros produtos que vêm do mercado externo, principalmente da China, nós precisamos dessa desoneração para evitar o desemprego na nossa indústria, no comércio, no serviço, em todos os segmentos produtivos do nosso país. Perfeito. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 7h, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e, é claro, em todas as nossas redes sociais. Deputado, o senhor faz parte da Frente Parlamentar Mista Brasil Competitivo, né? Especialistas estão sendo ouvidos e dizem que o Brasil precisa de uma reforma tributária mais robusta para que possa realmente dar uma resposta em relação a impostos, taxas, tributações. O que o senhor acha que ainda é necessário para destravar o país nessa parte tributária? Primeiro, é a burocratização do sistema tributário brasileiro. Segundo, se comenta muito que a maior carga tributária do mundo. Não é verdade. Nós temos vários países da Europa que têm uma carga tributária maior, mas ela é bem dividida, é bem compartilhada e procura desonerar principalmente os mais pobres. Aqui o pobre, às vezes, paga mais imposto do que o rico, porque ele nem sabe que está pagando, está embutido no produto que ele está comprando. Então, nós temos que simplificar o sistema tributário brasileiro e dar dinamicidade na arrecadação. Uma arrecadação que tem 3 competências, que é da União, dos estados e dos municípios, e alguns tributos que a União arrecada, divide com estados e municípios, que é no caso do FPE para estado e FPM para os municípios, e o estado também tem tributo que arrecada, que é compartilhado com os municípios, é o caso do ICMS. Então, é muito importante a modernização do sistema tributário brasileiro, mas, acima de tudo, tributar quem ganha mais e desonerar quem ganha menos. Saber, na verdade, né, essa reforma seria saber o tamanho do Estado que quer para poder realmente definir o tamanho do Estado, aquelas... Por exemplo, você falou agora da desoneração da folha de 17 produtos, 17 segmentos. 17 setores da economia. Setores da economia, melhor dizendo. Então, isso é importante. Para quê? Para tornar esses setores mais competitivos e ter uma condição de enfrentar aqueles produtos importados que, às vezes, chegam mais barato do que o produzido em nosso país. Deputado, e muito mais que se tornar, né, ter um mercado competitivo, essas pessoas desses setores alegam também que, se não houver essa desoneração, há risco aí de desemprego, né, fecharem vários postos de trabalho. Tem esse problema também, né? Tem. Nós fizemos uma projeção lá, quando esse projeto passou por lá, acha que esses 17 setores empregam mais ou menos 6 milhões no Brasil. Então, eu acho que se não fosse concedida essa isenção tributária, ia diminuir substancialmente esses empregos no Brasil. Então, isso foi uma grande conquista e nós estamos trabalhando para outras conquistas a fim de viabilizar o Brasil e tornar mais ainda competitivo. Deputado, passou a valer em outubro a lei que aumenta em 1% o repasse de alguns tributos para a União
para os municípios, por intermédio do Fundo de Participação dos Municípios, proposta que ficou conhecida como a PEC do 1%. Qual a importância, né, dessa PEC do 1% para a saúde financeira dos mais de 5.500 municípios brasileiros? Bom, primeiro, o FPM, ele, na Constituinte, em 88, ele pulou de 17% para 21%. 21,5%. E o FPE, de 16% para 19%. E de lá para cá vem subindo. O FPE hoje é 21,5% e o FPM é 22,5%. E nós, como municipalista, eu tenho origem no município, eu fui prefeito de uma cidade pequena e sei avaliar a importância do FPM para os municípios, principalmente do Nordeste e lá do Piauí. Nós já temos 3 1%. O primeiro 1% é de 2007, que é pago no mês de dezembro, no primeiro decênio de dezembro. O segundo 1% é do mês de julho, que é pago até o dia 10 do mês de julho. E o terceiro 1% é este do mês de setembro. Por que o mês de setembro? Porque é o mês onde a União faz a maior devolução do imposto de renda. E o imposto de renda, ele representa 85% tanto do FPM quanto do FPE. Aí você pergunta, e como é que vai ser pago? Esse 1%, agora de setembro, vai ser pago em 4 exercícios. O primeiro em 2022, o segundo em 2023, esses 2 anos é 0,25, 2024 é 0,50 e 2025, 1%. Aí fica permanentemente 1%. Então, aí você... E 1% não é pouco? É pouco. Mas representa, por exemplo, 1% de julho, que foi pago agora no mês de julho, nós temos conhecimento, mais ou menos 5 bilhões de reais. 5 bilhões. Dentro do montante, esse 1% é positivo. Né? É muito positivo. E este 1%, só o Nordeste, que é mais pobre, o Nordeste, que tem 27,5% da população brasileira, o Nordeste recebeu 35% desse 1% do mês de julho e vai receber dos outros 1% subsequentes. Então, é muito importante. 1% vai representar mais ou menos 15 bilhões nas contas dos municípios brasileiros. Perfeito. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Nós falamos anteriormente da reforma tributária e essas reformas estruturantes do Estado, né, tanto a tributária como a administrativa, estão em pauta. O senhor acredita que a reforma administrativa ela pode ser votada ainda este ano? Tem alguma barreira, tem alguma dificuldade? A eleição que está chegando, como é que o senhor vê esse cenário? Tanto a reforma administrativa quanto a tributária, elas são muito controvertidas. Então, eu acho difícil, com a agenda tão longa que tem o Congresso, que tem a Câmara dos Deputados, ter tempo de se discutir e viabilizar um texto que modernize o Estado brasileiro. Essa é a relação administrativa. E a tributária, o problema são os entes federados, os estados e municípios. Todos querem ganhar. E se algum ganha, outro perde. Então, é uma reforma muito difícil de acontecer, é a reforma tributária. Mas nós precisamos urgentemente de modernizar o sistema tributário brasileiro, que é um sistema tributário muito injusto. Como então, eu já falei... termina sendo uma mistura, né? Você tem que... É uma coisa atrelada à outra, né? Para ter uma reforma administrativa, você tem que saber o tamanho do Estado, como que você quer o Estado atuando, até para poder dimensionar na reforma administrativa. Uma grande conquista do Brasil foi a reforma da Previdência. Tem contribuído para diminuir o déficit da Previdência. Sim. A mesma coisa tem acontecido nos estados e nos municípios. Agora, a reforma tributária é uma guerra. E a guerra é entre os entes federados. Perfeito. Bom, o JR Entrevista vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente fala sobre possíveis candidatos à presidência da República na chamada terceira via. Voltamos já já. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente o deputado federal Júlio César, do PSD do Piauí.
Deputado, vamos falar agora de algo que é muito interessante, que é a Lei do Agro, né? O senhor faz parte da Comissão de Agricultura. Essa lei ela foi aprovada lá na Câmara. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente da importância dessa lei para o nosso país. Primeiro, o Brasil está se tornando o maior produtor de grãos do nosso país, aliás, do mundo. Produção de grãos, produção pecuária, do setor rural, o Brasil está se tornando o maior produtor. A nossa produção de grãos alimenta mais ou menos 1 bilhão e 500 milhões de pessoas no mundo todo. Então, essa lei do agro é para estimular a produção. É ter tecnologia de aumentar a produtividade na mesma área e, consequentemente, a produção e também os ganhos daqueles empresários, daqueles produtores rurais em nosso país. Então, ela veio modernizar o setor produtivo rural do nosso país. O senhor é coordenador da bancada do Nordeste, né? E eu gostaria de saber quais foram os impactos da pandemia lá na sua região. Bom, se você olhar as estatísticas dos estados brasileiros, até a vacinação no Nordeste, os percentuais são menores do que os percentuais dos estados ricos do Sul, do Sudeste. Então, mas de qualquer maneira, nós estamos vencendo essa batalha. Já tivemos mais de 4 mil mortes por dia, hoje nós estamos numa média de 200 e pouco. Então, a vacina tem contribuído significativamente para diminuir as mortes e também os casos de Covid no nosso país. Então, em relação a esta matéria, o Brasil todo está de parabéns pelo avanço das tecnologias das vacinas e, consequentemente, a diminuição de mortes. Perfeito. Vamos falar agora também sobre esse xadrez eleitoral, né? As eleições estão chegando e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele se filiou ao PSD recentemente e deve ser o candidato à presidência pela terceira via. Bom, isso é o que muita gente está falando e o senhor aqui eu gostaria de saber. Ele será o candidato à presidência da República representando aí essa terceira via, fazendo esse polo em relação ao presidente Jair Bolsonaro e ao ex-presidente Lula? Bom, se não é desejo dele, mas é desejo de todos que compõem o nosso partido, o PSD. É um nome de referência nacional, um homem competente, foi deputado federal, hoje senador, presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado, um homem muito competente. E um homem preparado, muito preparado para ser presidente da República. Então, o partido está apostando tudo, que a candidatura dele, embora não tenha uma avaliação positiva no dia de hoje, porque pouca gente conhece no Brasil, mas tem grande perspectiva de crescimento pelo seu passado, pela sua história, mas, acima de tudo, pela sua competência. Nós temos um minutinho ainda aqui de JR Entrevista. Eu gostaria de saber do senhor como é que o senhor está enxergando esse xadrez eleitoral. Continuaremos nessa polarização, Bolsonaro, Lula, terceira via que o senhor já acabou de falar, né, em relação ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Tem também o ministro Sérgio Moro, ex-ministro, na verdade, Sérgio Moro, que se filiou ao Podemos. Como é que o senhor está vendo aí? O que o senhor e os colegas estão enxergando aí nesse tabuleiro? Quais as peças serão mexidas? Se a eleição fosse hoje, a disputa era entre Lula e Bolsonaro. Mas nós estamos aí um pouco menos de um ano para a eleição. E daqui para lá nós vamos ter muitos acontecimentos, muitas avaliações. E você já viu a história de várias eleições em nosso país. Eleição do Collor e outros mais que não tinham nenhuma perspectiva de ganhar a eleição e ganhou. E de repente, né, surgiu o candidato. De repente surgiu um candidato inovador, um candidato com uma história de competência, um candidato novo. O Rodrigo Pacheco tem apenas 44 anos. 44 anos. Então, é um candidato muito preparado e tenho certeza, se ele chegar à presidência, quem ganha é o povo brasileiro. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no JR Entrevista. Foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado, Alexandre.
Meus cumprimentos a todos. O JR Entrevista fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 7 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record e também no JR 24 horas à 00:30. E, é claro, em nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença. Até a próxima.